Bom, bendito é o nome eterno do Senhor. Nos sentimos tão agradecidos, tão felizes de poder estar aqui presente para louvar a Ele, para agradecer a Ele tudo o que nos deu no ano passado. E depois, o primeiro domingo do ano, já prontos para dizer: Senhor, aqui estou, à tua disposição, à tua vontade, para que cumpra em nós conforme a tua santa vontade. Abençoamos o nosso irmão William Pérez e pedimos que Deus abençoe a todos nós através da palavra que trará hoje, através do seu ungido. Essa palavra que chegue ao profundo do nosso coração e faça aquilo para o qual Deus tem falado. Que o nosso irmão José Benjamin Pérez receba uma saudação de aqui, dessa congregação de Monterrey. Eu espero que os irmãos possam fazer com que chegue a ele. Eu não sei se o estão fazendo, mas que todos possam, e ele saiba que aqui em Monterrey tem uma congregação que o ama, que crê na sua mensagem, e estamos sendo abençoados por essa mensagem que Deus está dando para todos nós. Nos sentimos muito contentes aqui em Monterrey, esta congregação, a congregação do Monte do Rei. Bom, podem se sentar, meus irmãos. Ontem tivemos uma atividade muito formosa, o primeiro sábado do mês. Quase 3 horas, por 1 minuto, não foram as 3 horas. Quase 3 horas, por 1 minuto não foi 3 horas, 1 minutinho e nada mais. Hubieran cumprido as 3 horas. Teria sido completado as 3 horas. Foi uma grande bênção que o Senhor está nos falando, está nos abençoando através do seu instrumento. A cada dia está abrindo mais o quadro, e era uma mensagem que tinha a ver com o juízo que vai vir sobre esse mundo. Mencionou muitos países que serão açoitados fortemente pelo juízo de Deus, que foram pessoas que têm responsabilidades quanto a sua conduta com relação ao povo de Deus, povo de Israel, e ao povo e a sua igreja. Bom, estamos muito agradecidos. E que bom que nós nos encontramos do lado da bênção. Isso é muito grande. Que nós nos encontramos do lado dos que amam e creem em sua vinda. Isso é algo maravilhoso. Bom, temos a nossa responsabilidade, que é dar a conhecer as porcentagens. E estamos começando no número 1, no primeiro domingo do ano, está o Canadá em primeiro lugar. Por aqui está conosco o nosso irmão Oscar. Que Deus o abençoe. Ontem nós tivemos uma benção muito grande, que o mensageiro nos permitiu que dessemos a oportunidade a todos os que queriam cooperar com ele
nesta visão, neste sonho, este pedido que ele tem tido por muito tempo, de que Deus lhe dê um lugarzinho onde possam se reunir, onde possam dar a oportunidade. Ontem tive notícia de que teria um grupo que tinha que estar se reunindo ali. Assim que foi algo muito bonito. Já começando no lugar, Deus já está acrescentando grupos aí. Que maravilha! Bom, que Deus abençoe nosso irmão Oscar e continue usando ele, que conceda a ele este lugar. Pela graça de Deus, para Deus não tem nada impossível. Ele já deu o primeiro passo de fé, e eu agradeço a todos os irmãos de toda a América Latina, porque estão os irmãos da África também, e de toda parte quiseram cooperar, e aqui não apenas pastores, senão famílias que disseram que queriam colaborar. Assim que o Senhor moveu, algo muito bonito. Bom, o Canadá está em primeiro lugar, e o Canadá já chegou à sua meta. Assim que está começando com 105. Que maravilha! Bom, que bonito. E eu espero que nesse ciclo essa meta a dupliquemos, porque estamos fazendo com amor por essa obra da grande Carpa Catedral, que está chegando toda esta bênção tão grande, pois temos que estar agradecidos, felizes, contentes com tudo que estamos recebendo. A Alemanha, o grupo da Alemanha está em segundo lugar com 52%, e isso eles estão começando apenas a primeira semana. Estão na primeira semana. Costa Rica está em terceiro lugar com 40, e Porto Rico está com 38,28. O Reino Unido está em quinto com 30%. Venezuela está em sexto com 25%. Parabéns ao povo venezuelano, que já romperam a barreira do zero. República Dominicana está em sétimo com 21,47. Estamos começando. El Salvador em oitavo com 21,22. E começando. Nicarágua está em nono com 20,60%. Trinidad e Tobago está em décimo com 20%. Espanha em 11º com 13,55%. Colômbia está em 12º com 12,68%. Assim que a Colômbia está bem posicionada. Suécia está em 13º com 12,50%. Brasil, 14º com 11,96%. Peru, 25º com 11,83%. Aruba, 16º. Chile, 17º. África está em 18º com 7,69%. Estados Unidos, 19º com 7,57%. Guatemala, 20º com 6,67%. Equador, 21º com 4,90%. Bolívia, 22º com 4,44%. Paraguai, 23º com 4%. Honduras, 24º com 2,25%. Panamá, 25º com 1,6%.
67, México. En el número 26º com 0,42, mas pelo menos rompeu a barreira do zero. O México já rompeu a barreira do zero e isso indica que vamos chegar à meta. Graças a Deus pelo esforço mexicano. Haiti está, bom, daí em diante, os outros países estão em zero, porque ainda não romperam essa barreira, mas é que já ainda estamos na primeira semana. A primeira semana sempre acontece desse jeito, mas para a próxima semana, todos estes países já terão rompido a barreira do zero e todos estaremos identificados com a grande carpa catedral. Essa carpa é como o irmão William nos disse várias vezes, o projeto mais importante do Senhor que Ele tem nessa terra. Tem projetos muito grandes que custam milhões de milhões aos países, de edifícios, pontes, diferentes programas, mas o maior projeto para Deus é esta grande carpa catedral. Essa carpa tem um propósito muito importante. Nós nos sentimos felizes e agradecidos em estarmos dentro do grupo que está trabalhando em favor desta grande carpa catedral. Para a próxima semana, Epifânio, já teremos que estar em uma posição melhor, com a ajuda de Deus. Assim que já vamos estar trabalhando nesta semana para que na próxima semana o México já esteja em uma posição melhor. Antes de deixar o ungido de Deus no propósito que é o propósito pela qual estamos aqui reunidos, quero compartilhar como eu estou lendo, estou revisando essa mensagem cada vez que eu leio. Em cada página dessa, eu consigo ensinamento, eu consigo coisas novas. E essa palavra é a que vai nos corrigindo, vai nos endireitando. Qualquer forma de pensar que tenhamos tido anteriormente, vamos sendo endireitados por esses estudos que Deus está nos trazendo pelo ungido. Já estou terminando o número 5 para começar o número 1 hoje com a ajuda de Deus, de dezembro, mas eu estou terminando por aqui o número 5 de novembro, e eu quero compartilhar que me pareceu muito fundamental. Nós temos que ver que tudo isso Deus está nos falando e está nos corrigindo. Diz aqui na página 86. Então, é o tempo. Aqui está citando o irmão Branham. Está citando uma mensagem aqui do irmão Branham. Diz: então, esse é o tempo para que sejam reveladas as 7 vozes de Apocalipse 10. Quando o livro termine, resta apenas uma coisa, e estes são os 7 misteriosos, as 7 misteriosas vozes de trovão que estavam escritas atrás do livro,
a Juan le fue prohibido que foi escribir. proibido João escrever. Déjenme leerlo. Deixem-me ler. El hermano William escribió O allí, irmão William escreveu nesse ali, livro do irmão Branham, neste livro do irmão Branham, Los truenos ele escreveu: están os trovões estão na parte de trás do livro. Depois dos selos, vêm os trovões. Depois dos selos, o que vem são os trovões. E estão pela parte de trás do livro e não estavam escritos. Tem que ser revelado. E para ser revelado, tem que ter um profeta. Porque a revelação não pode vir de outro jeito. Diz o ungido de Deus. O nosso irmão William tinha nos falado que na visão da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham, ali Deus estaria dando a conhecer o mistério dos trovões. O que os trovões revelam, que é a fé de rapto. Vejam, o irmão William tinha nos dito isso. Vê que diz aí que na visão da carpa foi mostrado ao reverendo William Branham que ali Deus estaria nos dando a conhecer o mistério dos trovões na visão da carpa. Assim que a carpa tinha que estar em ação, está em operação, embora o irmão Branham aqui e talvez isso não conseguiu conquistar, mas não era para o seu tempo. O irmão William também. Então diz, agora vejam que para cada era e cada dispensação tem um ensinamento muito grande que o ungido nos dá aqui. E que todos os ministros de toda a América Latina e o mundo todo, e todo pastor deve levar em consideração esta revelação que o ungido está nos dando, diz. Vejam que para cada era e cada dispensação, Deus enviou um mensageiro para realizar a obra correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Vê? Um mensageiro apenas tem a revelação. E esse mensageiro, esse é o que está autorizado por Deus para realizar esse trabalho. Esse é o canal de Deus para que os escolhidos de Deus recebam as bênçãos. Vejam, esse é o canal de Deus, através do qual os escolhidos recebam as bênçãos. Não vão receber bênçãos por outros canais. Eu me lembro quando no início ele me escreveu e ele me disse: Miguel, em um barco não tem dois timões, senão só um timão. Ele estava falando a um marinheiro. E eu passei hora e hora em um timão. Tinha passado horas e horas em um timão. E disse, claro, como um barco pode ter dois timões? Só tem que ter um timão, uma só direção. Porque senão seria um fenômeno um barco com dois timões. Então, você vê, sempre tem que ver com o que o ungido disse aí, e isso é importantíssimo que levemos em consideração. Ele disse que esse mensageiro é o que está autorizado por Deus para realizar esse trabalho.
Esse é o canal de Deus para que o escolhido de Deus recebam as bênçãos. Quer dizer que é o único canal pelo qual Deus traz as bênçãos. Às vezes as pessoas me ligam e falam: irmão Miguel, veja o que fazemos nisso. E eu digo: vejam, nós temos uma pessoa a quem consultar. Consulta o ungido e o que ele te diga, isso vai ser. A menos que aconteça que um irmão me chame e me diz: eu liguei para o ungido e ele me disse que falasse contigo. E eu digo: bom, isso já é assim para esclarecer o pastor. E ele diz: liga para Miguel. E se ele disser a maneira, vamos fazer isso, ligue para o fulano, ligue para o ciclano, de forma que eles vão ali, porque eu não posso ir, e que façamos como o irmão William nos ensinou a fazer para iluminar esse pastor, e tudo ocorreu bem. Veio? Mas quando as pessoas me chamam e eu digo: temos a quem consultar. Não procure opiniões humanas, porque Deus tem uma só direção. O barco não pode ter senão só um timão, uma só direção. Diz: vejam que pelo mesmo canal que Deus envia as bênçãos, pelo mesmo canal, esse é o canal que Deus usa também para quê? Para o juízo divino. Usa também para juízo divino, não usa outro. O mesmo canal que usa para a bênção, usa para o juízo divino, porque Deus faz tudo através dos seres humanos, e eles são os seus instrumentos, o homem, e consequentemente, lembrem que Deus sempre opera com um. Veja, isso não apenas o diz o ungido aqui, isso o irmão William diz. Isso nos disse tantas vezes o irmão Branham, isso a Bíblia diz. Assim que este ensinamento vai em perfeita harmonia com a Escritura. Consequentemente, lembrem que Deus, e consequentemente lembrem que Deus opera sempre por um, não com grupos, mas com um. E agora veja o que aconteceu com Davi por não consultar o profeta que Deus tinha ali, ou seja, ele tinha uma boa intenção e tinha obtido a revelação para levar a arca, mas vejam, olhem na página 44, tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, e aí está a Escritura, está aí o que aconteceu, e vejam que coisa tão tremenda. Porque você vê que Davi era um ungido de Deus, e Deus revelou a Davi que a arca tinha que ser trazida a Jerusalém. Mas vejam, a revelação estava certa, porque esse era o programa que Deus tinha. Mas Deus já tinha revelado a Natã que ele era um profeta, porque a revelação tinha que vir ao profeta. E Davi, que recebeu uma revelação boa, contudo, não consultou o profeta. Foi, chamou os capitães,
aos homens fortes, homens de guerra, homens que sabiam fazer a coisa muito bem feita, e disse a eles: o que vocês acham? Como nós podemos trazer essa arca? E então os capitães disseram: bom, melhor que façamos um carro novo, forte, bem feito, coloquemos a arca ali e tragamos com bois, que são animais fortes. Mas não era essa maneira para Deus movimentar a arca. Não pode movimentar a arca, a palavra, e a palavra não pode se mover em lombo de animais, de bestas. Tem que se mover no coração de um profeta. Para poder trazer a arca, os levitas tinham que colocar a barra no lado do seu coração e eles carregarem a arca conforme Deus. Não podiam, animais não podiam carregar, porque a arca representa a palavra, e a palavra chega através do coração de um profeta. Mas ao invés dele consultar o profeta, consultou essas pessoas e disseram: isso é o melhor, e viu que eles produziram morte. E passou um momento difícil quando ali morreu uma pessoa por tentar tocar na arca, e tiveram que parar e deixar a arca em um lugar. E o que aconteceu? Se a revelação está certa, a arca tem que estar em Jerusalém, mas não consultaram o profeta. Por isso a consulta. Deus sempre tem um homem sobre a terra através do qual manifestar sua vontade, através do qual dizer o que é que Ele quer que se faça. Vocês já ouviram essa escritura que já conhecemos de memória todos? João 6:29, quando Jesus pergunta: e o que devemos fazer para fazer a obra de Deus? E Jesus disse: simples. Querem fazer a obra de Deus? Creiam no que Deus enviou. No que Deus enviou é que está todo o programa. Aí está a vontade do Senhor. Então, uma pessoa tentar se adiantar, ou digamos, se colocar a falar coisas, porque talvez ela pode imaginar que não são ditas pelo profeta, pois isso interrompe o programa de Deus. Nós temos que... Aqui está, quando eu li isso e disse: que maravilha! Todo ministro devemos estar vendo isso, porque este é o plano que Deus usou desde o início, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas, com os profetas, com Elias. Esse é o plano que usou com Jesus, com os apóstolos, com os mensageiros, e é o mesmo programa que tem que usar hoje, e não vai mudar. Se não queres ter êxito, segue a coluna de fogo. Queres ter êxito? Segue as instruções do Senhor. As pessoas que abandonam essa direção estão caminhando por conta própria, e o seu destino é inseguro. A segurança está em seguir a palavra. Assim que tremendo eu estive vendo. Tem essa página, não apenas a 86, 87, 88 e 89,
Recomendo toda esta página 90, 91, e eu me regozijei em todas essas páginas aí, porque eu fui lendo, eu vou revisando, eu vou marcando, vou corrigindo aquilo que tenha que se corrigir, porque eu quero chegar ao lugar das bênçãos. Eu quero ter a bênção do Senhor. Bom, graças a Deus por todos esses estudos, por todos esses ensinamentos, assim, em simplicidade, como diz o ungido aí, porque a mesma simplicidade, assim que muitas pessoas tropeçam, porque vê muito simples, mas é o programa de Deus hoje, e Deus está presente hoje, guiando ao seu povo. Nos coloquemos de pé para receber o nosso apreciado irmão e amigo neste primeiro domingo. É uma bênção que o Senhor nos concede viver neste primeiro domingo deste ano 24, que para nós é um ano que é chave, importante. Assim que vamos deixar imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.